Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15 diz: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Queridos, o apóstolo Paulo está escrevendo a carta à igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso, na região da Ásia Menor. Só que entenda uma coisa: essa carta, segundo a maioria dos estudiosos, ela não foi escrita apenas ou especificamente à igreja da cidade de Éfeso, mas ela era uma carta circular, onde ela circulou por todas as regiões da Ásia Menor. Ela foi em Tiatira, ela foi nas outras cidades, Pérgamo, Esmirna. Essa carta ela foi circulando ali nas regiões, naquelas igrejas. Mas a princípio ela pode ter sido recebida em Éfeso, e de Éfeso ela foi circulando nas outras igrejas. Contudo, a igreja de Éfeso, Paulo a fundou na sua segunda viagem missionária. Agora já fazem muitos anos que Paulo havia fundado aquela igreja na cidade de Éfeso. Nós sabemos que quando Paulo chegou em Éfeso, houve aquele tumulto de um ourive chamado Demétrio, está registrado em Atos, que confundiu a cidade, dizendo que Paulo queria acabar com a fonte de lucros deles, que Paulo queria acabar com o grande templo da deusa Diana dos Efésios, que era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, um grande templo enorme. Se eu não me engano, ele tinha 45 metros de largura, 80 metros de comprimento. Para aquela época, irmão, 2000 anos atrás, isso era uma construção extraordinária, à vista que não tinha a tecnologia e a engenharia de hoje. E ali, aquela cidade, Paulo, ao fundar a igreja ali, começar o trabalho, houve esse tumulto, onde as pessoas quiseram matar Paulo, quiseram arrastar Paulo para matar. E Paulo fala de uma grande provação que ele passou ali na cidade de Éfeso, de modo que eles já tinham se desesperado da própria vida e acharam que tinha chegado a hora da morte dele. Tanto é que Paulo queria se apresentar na cidade, os irmãos não permitiram e esconderam ele. Contudo, a multidão conseguiu arrastar outras pessoas, espancaram outras pessoas, e foi aquele tumulto, a cidade inteira ficou em tumulto. Enfim, essa igreja, ela nasceu no meio do tumulto. Não foi brincadeira, não foi fácil para que essa igreja fosse fundada. Próprios fundadores da igreja, Paulo e os demais companheiros dele, correram perigo de morte. A população violentíssima se levantou contra eles, dizendo: vocês estão acabando com o culto à deusa Diana, vocês vão acabar com o turismo religioso aqui da cidade, vocês vão acabar com a nossa fonte de renda, que nós fazemos as deusas, as imagens, os nichos, os emblemazinhos da deusa para vender. Vocês estão acabando com tudo aqui. Os sacerdotes vão passar necessidade, vão passar dificuldade. Vocês são uma praga, vocês são uma desgraça. O termo que eles usaram é: aqueles que alvoroçam o mundo também chegaram aqui. Eram tidos como alvoroçadores. E por que eu estou colocando isso aqui a princípio, irmão? Não é só para questão de informação, de conhecimento, que também é bom, mas eu estou colocando isso aí a princípio só para você entender uma coisa. Essa igreja tinha tudo para não ter dado certo. Essa igreja tinha tudo para não ter, como a gente diz aqui, vingado, brotado, crescido, prosperado. Essa igreja tinha tudo para ter se acabado quando Paulo saiu de lá. Mas muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aqui por volta do ano 62 depois de Cristo, ele já, aqui no verso 15, ele já diz: ouvindo a fé que há entre vocês no Senhor Jesus, e a caridade que vocês têm para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o que está acontecendo ali, irmão. Paulo diz: olha, eu ouvi falar, irmãos, da fé que vocês têm tido em Cristo. Eu ouvi falar da perseverança que vocês têm na palavra, do amor, da caridade que vocês têm manifestado para com os santos.
de uns para com os outros. Olha como é que estava aquela igreja. Estava de vento em popa. Estava, irmão, como uma igreja exemplo, como uma igreja modelo, uma igreja que perseverava na fé e que tinha, os irmãos tinham caridade, tinha amor de uns para com os outros. E Paulo disse: eu não paro de dar graças a Deus pela vida de vocês. Eu não paro de agradecer a Deus por essa igreja, por essa missão. Corremos risco de morte, foi difícil, foi árduo, foi trabalhoso, mas eu não paro de dar graças a Deus pela fé, pela vida de vocês. Agora olha um fato interessante. Você vê aqui Paulo dizendo, ó, a fé que vocês têm no Senhor e a caridade, né? O amor que vocês têm para com os santos. Agora se nós formos lá, irmão, deixa marcado aí por favor, vá lá em Apocalipse capítulo 2. Ele diz assim, ó, capítulo 2, do verso 1 em diante. Aliás, do verso 1 em diante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 caçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te calaste. O que é isso? Até o verso 3, a fé da igreja que continuava. No verso 4, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Qual o problema aqui? Volta lá para Efésios 1, o verso 15. Paulo está dizendo, não, eu estou feliz, porque eu ouvi falar da fé que vocês têm em Cristo. Isso no ano 62. Da fé que vocês têm em Cristo e da caridade que vocês têm para uns para com os outros. Aí, aproximadamente 30 anos depois, que João escreveu aquelas cartas dele ali por volta do ano 90, livro do Apocalipse, a carta para a igreja de Éfeso, João escreveu. Jesus apareceu, se revelou. Aí Jesus diz, João, escreve para a igreja de Éfeso que eu estou vendo a fé deles. Tudo aquilo quer dizer a fé, a obra, o trabalho, não se cansa, prova os falsos profetas. Estou vendo a fé deles. Mas tem uma coisa, eles esfriaram no amor. No ano 62 Paulo diz, eu estou feliz pela fé de vocês e pelo amor de vocês. No ano 90 Jesus diz, eu estou feliz pela fé de vocês, mas estou triste porque faltou o amor. Então a igreja de Éfeso, no decorrer das décadas, ela continuava perseverando na fé, porém o amor havia esfriado. Agora, irmão, interessante, sabe o que é? Eu vou citar aqui pelo menos 3 pastores de Éfeso, que até tem o meu conhecimento. Pastores assim, um foi passageiro. Nós podemos dizer que Paulo foi um dos pastores de Éfeso, ele fundou a igreja e ficou monitorando ela através de cartas. Um pastor, Paulo, o apóstolo. Aquele cujos teólogos dizem que foi um dos maiores apóstolos, o maior apóstolo de Cristo, né? O que mais trabalhou, Paulo mesmo fala isso. Não maior no sentido de ser grande, porque não há, mas no sentido de trabalho. Segundo, quem pastoreou essa igreja? O jovem Timóteo, um auxiliar, o principal auxiliar direto do apóstolo Paulo. Um dos principais, um jovem, pastoreou aquela igreja. Era mesmo que Paulo estava lá. Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso, era mesmo que Paulo está lá. Terceiro, quem pastoreou a igreja de Éfeso? O apóstolo João. E esse nos chama a atenção, porque é conhecido de todos como o apóstolo do amor. O apóstolo do amor pastoreou aquela igreja. Saiu de Éfeso para ser exilado na ilha de Patmos. Da ilha de Patmos, por volta do ano 96, saiu de lá de novo. Foi livre, voltou para Éfeso de novo, já velho. Mas quando João estava na ilha de Patmos, ele recebe uma notícia surpresa. Não por um mensageiro, como foi o que Paulo recebeu, mas ele recebe a notícia surpresa pelo próprio Jesus. Dizendo, João, a igreja que Paulo pastoreou, a igreja que Timóteo pastoreou, a igreja que você estava pastoreando antes de vir para cá, a igreja da cidade de Éfeso, ela tem perseverado na fé, mas o amor dela esfriou e eu tenho isso contra ela. Então, meus queridos, é muito importante a gente observar isso nessa manhã. Por quê? Porque pode ser muito bem que isso aconteça conosco. E pode ser muito bem que isso esteja acontecendo com muitos de nós. Isso o que, pastor? Isso de nós
continuamos na fé. Quando começamos a nossa caminhada, primeiro voltando um pouco, quando começamos a nossa caminhada, havia fé e havia caridade, amor. E eu acho interessante esse joguete de palavra, caridade, amor, amor, caridade, porque eu não vejo que ele não está falando só de sentimento, ele está falando de obra. E também ele não está falando só de obra, ele está falando de sentimento. Ou seja, ele está falando de obras com sentimento, de trabalho feito, de obras feitas com amor, de ajudas dadas com amor, de socorro prestado com amor. É isso que ele está falando. E assim a gente começa a caminhada. A gente começa a caminhada com aquela alegria, com aquele fogo queimando dentro do coração, aquele amor. A gente quer estar orando toda hora, quer estar lendo a Bíblia toda hora, não quer parar de se envolver nos trabalhos da igreja. Mas de repente, no decorrer da caminhada, a fé continua, porém o amor esfria. E já não queremos mais ler a Bíblia, já não queremos mais orar, já não queremos mais nos envolver com a obra. Tudo para nós já se torna uma desculpa para não se envolver mais. De modo que muitos de nós, muitas vezes, nos encontramos com uma igreja de Éfeso no ano 90, com fé, porque eu não acredito que os eleitos perdem a fé. Eu acredito que um eleito ele passa por crises, passa por lutas, por batalhas, por tempos difíceis, mas a fé está sempre lá guardada dentro do coração dele, viva. Mas, mesmo com fé, porém, tendo perdido a essência do primeiro amor. E era isso que estava acontecendo. E Paulo, quando aquela igreja nasceu, Paulo escreveu para aquela igreja quentinha, fazia pouco tempo que ela tinha nascido, fazia pouco tempo que ela tinha sido fundada, fazia pouco tempo que aquelas pessoas que Cristo tinha se revelado para aquelas pessoas, que aquelas pessoas tinham sido alcançadas pela graça, aquelas pessoas tinham sido resgatadas, fazia pouco tempo. Aí Paulo escreve a carta: eu estou feliz demais com a fé de vocês, o que eu escuto falar aqui é maravilhoso demais. Vocês, o amor de vocês, a caridade de vocês, que coisa tremenda. Queridos, eu quero pedir a Deus essa noite, já aqui orando com os olhos abertos aqui, que Deus amado mantenha em nós essa fé e acenda em nós esse fogo desse amor continuamente até o dia de Cristo, meus amados. Quero que Deus faça isso conosco. E Paulo continua dizendo: então ele diz que por conta disso, no verso 16, eu mostrei esse contraste, né, do momento que Paulo escreveu a carta, lá com o momento que João estava escrevendo a carta, só para você ver o contraste que houve, né, como muitas vezes, né, no decorrer da caminhada, o amor ele acaba esfriando. Mas o Senhor diz à igreja de Éfeso, por meio da época da carta de João, né, do Apocalipse, a primeira carta no capítulo 2, às 7 igrejas, que ela deve lembrar de onde caiu e deve voltar a praticar as primeiras obras. Então é isso que nós temos que fazer. Temos que voltar a praticar as primeiras obras, ou seja, a viver o fogo do Evangelho. Eu fico vendo às vezes, irmão, antes da gente continuar, por exemplo, eu vejo pessoas que estão na igreja universal, que é uma das piores igrejas que existe no momento, igreja herege, apóstata, que infelizmente explora as pessoas financeiramente. E eu vejo gente lá 10 anos, meu irmão, todo dia está em culto lá, todo dia está em campanha lá, meu irmão. Tudo que aqueles pastores fazem, eles dizem, meu irmão. Tem aquele fogo, aquela alegria, sabe, de fazer a mesma coisa sempre. Sempre. Você passa em frente à igreja universal, dia de um sábado de noite, está lá um monte de jovens limpando a igreja. Vai olhar quantos jovens vêm aqui ajudar a limpar a igreja daqui. Você passa em frente à igreja universal e está entrando lá, né? Irmão, vamos limpar a igreja aqui, papai. Está todo mundo lá limpando a igreja.
Você chama lá, irmãos, a mocidade, o povo lá para entrar numa favela evangelizando, e vai olhar lá aquela ruma de jovens lá andando com o jornal na mão, entregando nas casas lá. Aí vai olhar aí quantos jovens estão envolvidos com a obra. Vai lá na hora dessa, está tendo culto lá na Universal do Centro. Vai ver quanta gente está lá, se você consegue entrar com a multidão que está lá dentro. Para você entrar, você está imprensado lá, está imprensado. Para você entrar, você nem se perde lá dentro, consegue nem entrar na porta na hora dessa, já está lotado, espinhado. Aí você vai olhar para o povo que diz que é o povo da verdade. A gente não vê isso. Mas por que é, pastor? É porque eles são ensinados a fazer aquilo, e eles creem naquilo que estão ensinando para eles. E nós somos ensinados também, mas parece que não cremos no que estamos sendo ensinados. Aí você vê um cara a vida inteira na Universal, fazendo campanha, fazendo tudo. Se o pastor pede para vender uma televisão e trazer o dinheiro, ele traz. Se o pastor pede para vender uma casa, ele vende a casa e traz. O pastor pede a chave da moto do carro, ele vende e traz. Aí se você pedir para o irmão ajudar, um irmão que está com o documento atrasado do carro, um irmão que está passando essa idade para trazer, para ajudar a cesta básica, o povo muitas vezes não traz. Na Universal lá diz que tem carro sobrando lá no estacionamento dele lá, que o pessoal doa. Diz que chega de cegonha lá, que o pessoal doa. Cegonha cheia de carro, não é aqueles caminhão de carro? Cheio de carro novo zerado, está aí, doado para a igreja. Que o pastor pediu para fazer um sacrifício, eles fizeram. Aí você escuta falar que a igreja está montando uma gráfica para fazer livro, revista, panfleto, para dar de graça. E muitas vezes você não vê as pessoas se movendo para fazer nada em favor. Você não vê ninguém, sequer ninguém dizendo que bom que nós vamos montar uma gráfica. Pastor, não posso dar muito não, mas está aqui, pastor. O dinheiro que eu tinha deu para comprar 10 resmas de folha, que foi só deu para comprar isso. Amém. Pastor, não deu para fazer muito não, pastor, mas o dinheiro que eu tinha deu para comprar um aspiral. Dá para fazer um livro, dá para ganhar uma alma. Está aí, pastor, um aspiral. Era o dinheiro que eu tinha, era R$1. Paguei as contas, sobrou isso aqui, está aqui para ajudar. Por que nós somos assim, irmão? Não, irmão, é verdade ou não é? É verdade. Poucos de nós, muitas vezes de fato, agem realmente para fazer alguma coisa pela fé e pelo amor. Muitas vezes nós nos trancamos, nos reclusamos, nos escondemos, nos enclausuramos e fazemos ouvidos de mercadores como se nada tivesse acontecendo. O diácono Gilmar abriu o culto hoje perguntando o seguinte: por que você está aqui congregando? Você veio para cá simplesmente. Uma vez um cara ficou com raiva de mim e foi embora, nunca mais voltou, porque eu falei isso numa pregação. Eu sabia lá se ele estava nisso ou não, mas caracterizou que estava. Meu irmão, se você está aqui só porque eu disse não é obrigatório, volte para a sua igreja. Porque você tem que vir, meu irmão, porque entendeu a verdade, compreendeu a verdade. Não só a questão do dízimo. Não é verdade, irmão? É claro. Ou será que aqui agora vai se tornar um lugar de refúgio só para quem não quer pagar dízimo e vem para cá porque não cobra dízimo? Não, eu creio que todos vocês estão aqui porque ouviram a verdade por completo. Não é só negócio de dízimo, não. Eu acredito nisso. Posso estar enganado, mas eu acredito que cada um de vocês estão aqui por isso. Por isso, por causa da verdade, do evangelho verdadeiro e genuíno. Mas nós temos que entender que o exercício de ser igreja, ele requer de nós fé e amor. E como é que eu posso mostrar a minha fé? Porque a fé ela não é algo abstrato, ela é manifestada com obras. A Bíblia é clara em dizer isso. Ela é um dom que Deus dá, que inevitavelmente se manifesta com obras. Você vê quando aquele paralítico lá, acho que Marcos 2, quando Jesus está em Cafarnaum, de acordo com a Bíblia Santana, né, na mansão que Jesus tinha comprado em Cafarnaum, vendendo mesa, né? Aí é mentira do Abílio Santana, né? É a heresia dele. Mas aí estava lá na casa, lá pregando, aí o paralítico desce
numa corda, e Jesus vendo-lhes a fé. Ou seja, Jesus viu a fé daquele homem em quê? Na obra. Então a nossa fé, ela se manifesta com obras. E ser igreja compreende duas coisas: primeiro, a fé; segundo, a caridade e o amor. Que nós não podemos jamais trancar o nosso coração para as necessidades dos nossos irmãos, para as necessidades da obra missionária, para as necessidades da igreja como um conjunto. O evangelista Heitor, na quarta-feira passada, trouxe uma palavra muito abençoada, foi muito feliz na mensagem que ele trouxe, e falava exatamente disso, da questão de nós, de uma forma mútua, nos ajudarmos uns aos outros. E citava o que acontecia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Ele disse: não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque os outros irmãos que tinham bem supriam a necessidade dos outros. Então, ser igreja, irmão, compreende isso. Ser igreja compreende viver a fé e compreende viver o amor. Mas aí eu pergunto: será que nós estamos tendo a fé e vivendo ela? Não confunda, irmãos, por isso que vai ser importante essa mensagem de sexta-feira, para mostrar o que é sentimento, o que é emoção, o que é espírito, o que é alma, o que é mente, o que é coração. Porque nós não podemos jamais confundir a fé com o sentimento. Eu já falei para vocês isso 1 milhão de vezes. Ah, eu estou triste, eu estou sem fé. Não, você não está sem fé, você está triste. Ah, eu estou angustiado. Ah, eu estou tão deprimido, mas eu perdi a fé. Não, você não está sem fé, você está deprimido, está angustiado, mas a fé continua aí. Você pegar a Bíblia ali e começar a se apropriar assim, pela fé, daquilo que Deus diz que Ele deu para a igreja, autoridade, poder, graça, poder sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, aí você vai se levantar ali pela fé. Então você não pode confundir isso. E nós precisamos, irmãos, ter essa fé, exercer essa fé, porque ela já nos foi dada, aliás. E o amor, a caridade. Irmãos, não pode haver entre nós necessitados. A igreja precisa suprir a necessidade desses irmãos. Sim. E nós precisamos, irmãos, fazer isso. A nossa caridade, o nosso amor. Igreja, nós precisamos fazer isso. Os irmãos, o irmão Heitor colocava aqui: irmão, se tem irmão aqui passando necessidade, ele tem que bater na porta do ímpio para pedir, não, ele tem que pedir a nós. Não é? E claro, como pastor, como diácono, né? Auricélio, diácono Gilmar, diácono Luiz, diácono Denis, que os recursos que os irmãos doam para a igreja, as ofertas que os irmãos dão voluntariamente, nós sabemos onde estão, nós sabemos como diáconos e obreiros, sim, quem é o necessitado, quem está precisando, quem está desempregado, quem está isso, aquilo, outro. E nós, do recurso que você deu, a gente vai lá preparar alguma coisa e leva para eles. Porque pode o irmão dizer: não, mas eu não sei quem é. Mas nós sabemos. Aí no momento que você, por amor e voluntariedade, traz as suas doações para a igreja, suas contribuições, os departamentos da igreja que conhecem a necessidade vão agindo, vão atuando. Não é assim? Às vezes eu ouço crente dizer: a igreja tem que ser como a igreja primitiva. Nós precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. É porque lá, aí começa a falar dos pastores, só lembra de pastor. Não, tem que ser igual à igreja primitiva naquele tempo. Lá, porque lá os pastores eram assim, os pastores eram assados, e papapá, amém. Os diáconos eram assim, os diáconos eram assados, era de jeito, amém. Mas e as ovelhas, como era na igreja primitiva? Né, diácono Gilmar? Dizia: não, porque os diáconos lá era assim, era assado, está aqui as exigências para ser um diácono, que exigência para ser um pastor. Amém, nós estamos procurando cumprir isso.
Mas e as ovelhas, como era na igreja primitiva? Sabe como é que as ovelhas eram? Está aqui Paulo dizendo: um povo que tinha fé e um povo que tinha caridade. Então, quando você lembrar de dizer que quer que a igreja seja como a igreja primitiva, viver como a igreja primitiva. Não basta um nome escrito na igreja, não. Eu vi uma pessoa falando outro dia que estava lá no outro estado, aí viu lá, igreja primitiva, na parede da igreja. Opa, essa igreja é boa, primitiva, né? Às vezes você pega um menino desse que assiste o Homem das Cavernas e acha que vai entrar lá e ver um cara cabeludo lá, com cabelo nas costas, com a mulher pendurada no ombro aqui, um pedaço de pau na mão. É a igreja primitiva? Outro talvez ache que vai entrar lá e vai ver um caba com a saia comprida, igual o Paulo usava, né? Ou com a cabeleira de João Batista, gritando dentro da igreja. No mínimo que nós podemos esperar de uma igreja que coloca o título lá, igreja primitiva, o mínimo que nós podemos esperar, meu irmão, é o amor mútuo da igreja de uns para com os outros. É assistência, sim, dos irmãos que precisam de ajuda. Então, queridos, não vai dar tempo para nós avançarmos aqui, mas o apóstolo Paulo foi muito claro em dizer que estava muito feliz, e por conta disso, ele estava orando por aquela igreja. Aí a oração de Paulo, a gente deixa para o próximo estudo, amém? A próxima mensagem, tá bom? Estudo não, mensagem, né? Mas, aqui só para concluir, Paulo dizia no verso 16: eu não certo a graça a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Então, meu irmão, Paulo se alegrou em ver o amor e a caridade daquela igreja, e a fé, e com certeza, querido, Jesus viu a deficiência daquela igreja 30 anos depois, avisou para João: olha João, a igreja lá tem fé, mas o amor acabou. Eu não sei como que Jesus está vendo a igreja hoje aqui, se é a igreja que tem fé, mas o amor acabou, ou se é a igreja que acabou fé, acabou amor, ou se é a igreja que tem fé e tem amor. Isso depende aí de cada um, como é que está cada um, né? Agora, uma coisa eu digo, que como Paulo soube da notícia, e como Jesus que está lá do céu olhando tudo, e disse: João, a igreja lá acabou o amor, do mesmo jeito ele também está vendo a gente, e ele também tem um parecer a nosso respeito, e que nós possamos pedir a Deus que, se nós estamos vivendo de modo desagradável, possamos andar de modo agradável ao Senhor, vivendo não somente a fé, mas também o amor. E assim, como disse Paulo, eu não cesso de dar graças a Deus, lembrando de vocês nas minhas orações.